Boa noite, galera. Vamos começar mais uma live. Tô livezeiro, né? Tô livezeiro essa semana, mas tem bastante coisa que eu quero trazer para você. Semana que vem também vai ter, porque realmente tem muito assunto que eu tenho que trazer para vocês. Tem muita coisa que vocês precisam saber. Quem é do mercado imobiliário precisa saber. E eu vou convidar aqui um cara que sabe muito, que é o Kleber, de uma parte da construção financiada. Pessoal, construção financiada, que é simplesmente, até vou chamar ele aqui, peraí, deixa eu achar ele. Construção financiada é uma operação da realizada. Ela é um programa que não é um programa novo, é um programa que já existe há muito tempo. Eu lembro de fazer isso lá em 2010, eu já atuava com construção financiada. Fala, Kleber. Fala, Murilo, tá me ouvindo bem aí? Certo? Tô te ouvindo bem, sim. Tô te ouvindo bem, sim. Maravilha. Cara, Não tava tenho muita falando experiência com esse negócio de live não, mas vamos lá. Não, vamos embora. Isso aí tu pega a prática, tranquilo. Cara, eu tava contando aqui que. Já vou te apresentar, tá? Vou te deixar te apresentar, mas tava contando que construção financiada é um produto que existe há muito tempo na Caixa e é um produto que hoje ele está mais disseminado. Tem várias pessoas que trazem esse tema. Eu mesmo tenho vários amigos que falam sobre construção financiada ali. Tem o Rafa, do Engenheiros do Zero, mas tem outras pessoas que falam muito sobre isso. E, cara, o teu tema é muito bacana, porque tem uma parte aí da construção financiada que é a parte do INSS, que o pessoal às vezes negligencia. Acho que tá dando uma interferência no áudio, não sei se tá batendo alguma coisa. Tá usando fone? Estou usando o microfone aqui, Eu não sei se ele tá tá dando algum... pegando. Deixa eu melhorar aqui, peraí. Mas assim, ó, tem gente que não entende a importância disso e a gente estava conversando antes, saber sobre esse produto aqui, quem é corretor ou até quem é correspondente, pode Isso, ajudar o pessoal a economizar um monte, né? Tu vai falar mais sobre isso, né? muita grana mesmo. Perfeito. Cara, eu acho que é o retorno no microfone. Talvez testa depois sem o microfone, para ver se vai Tá, parar. vê Vamos se melhorou ver. agora. Acho que melhorou. Melhorou. Tá vendo? Então tá com. Não sei. Vamos embora. Vamos. Eu vou vendo aqui, mas acho que melhorou. Ah, melhorou sim. Não tem mais retorno. E o teu som também tá bom. Ótimo. Qualquer coisa me avisa aí. Perfeito. Então vamos lá. Kleber, por favor, te apresenta aí, pessoal, para eles entenderem do que a gente está falando. Vamos lá, Murilo. Primeiro, eu quero que o pessoal entenda que é um trabalho realizado por várias disciplinas concomitantemente. Então, a gente precisa de muita coisa. Mas eu, especificamente, sou engenheiro civil e sou contador público. É uma função que a gente exerce em atividade pública. Eu fui servidor do Exército por 15 anos, fui pregoeiro e a gente fiscalizava a obra lá e precisava aprender. E aí tinha que ir para a Receita Federal para aprender a fiscalizar contratos, enfim. E essa parte da regularização fazia parte de uma das nossas funções. 2021 eu saí do Exército, né, em função dessa empresa que eu abri, e aí continuei fazendo aqui para vocês as regularizações. Então, meu nome é Kleber Toda e eu faço aferição de obra para o Brasil inteiro. O que acontece é que agora todas as aferições são feitas de forma online, né? Então, eu consigo atender o Brasil inteiro e de forma bem dinâmica, porque é através de procuração eletrônica, ali a Receita não aceita mais fazer essa aferição pela presencial. Entendi. Cara, mas então assim, o que é o INSS de obra, essa aferição? Vamos voltar um pouquinho para quem não entende disso. Quando que a gente tem que fazer uma aferição de INSS de obra? Quem vai pagar o INSS de obra? Tá, primeiro eu vou dizer para vocês o que é o INSS, né? Perfeito. Muita gente não sabe, tá? Muitos donos de obra chegam para mim no final da construção, depois que descobrem lá no cartório, na prefeitura, que tem que pagar esse imposto, tá?
Tem levado muito mesmo essa informação adiante, mas mesmo assim a gente recebe todos os dias. O INSS de obra, ele nada mais é do que um imposto que é devido obrigatoriamente para todo mundo que faz uma obra, de qualquer porte, de qualquer natureza, tá? Tá reverberando aí? Estou te ouvindo bem. Tá. Então, qualquer pessoa física ou jurídica que fizer uma obra, seja ela reforma, construção, ampliação, ela tem que pagar esse imposto, é um imposto federal, tá? E por que a gente tem que pagar esse imposto? A Receita Federal, ela quer garantir que a nossa previdência não entre em colapso, quer garantir que as pessoas que estão trabalhando ali na obra, né, em determinados contratos, sejam amparadas pela previdência. Então, ela cria essa regra para poder conseguir angariar e manter a regularidade dessas pessoas. Então, basicamente, é garantir que as pessoas realmente recebam os benefícios da previdência. Deixa eu ver se eu entendi. Então, como o mercado da construção civil ele acaba sendo muito pela informalidade, a Receita vai lá e diz, olha, onde tem obra eu quero medir e vocês vão pagar pela obra. Não? Porque aí acaba gerando que, se for informal ou não, o INSS está garantido. É isso. Exatamente. E uma das principais ferramentas aí de controle é realmente a obrigatoriedade dos cartórios exigirem a CND da Receita Federal. Então, você pode passar a sua obra toda informal ali, sem pagar um imposto, mas quando você for tentar regularizar ela, você bate ali e a Receita consegue te achar. Mas eu vou falar desse assunto ali mais um pouco na cronologia ali da regularização. Perfeito. Então, o que é, a gente já sabe, por que ele existe, a gente já sabe. E aí, quando a gente fala de INSS de obra, aqui o nosso público vai ter muito correspondente bancário, vai ter muito corretor de imóveis, e o corretor vende obras, tem muito construtor também. Então, por que essa galera tem que entender aqui além de construção financiada, que é um tema que eu trago bastante, mas o que essa pessoa vai ganhar tendo esse conhecimento aí? O que a gente pode ofertar para eles? O que a gente pode trazer de bom para essa galera? Tá, vamos lá, Murilo. Pessoal que tem contato com obra financiada, pessoal que está vendendo esse produto, né, eu diria, né, eu inclusive sou usuário desse produto, eu faço obra financiada e a partir daí também eu já passei por alguns pormenores em que eu consigo ajudar todo mundo bem mais específico. Por que ele precisa saber? Primeiro que é uma obrigatoriedade, né? A Caixa, principalmente, que é o nosso principal financiador de obras, ela exige que você mantenha uma obra legal. Então, ela tenta, de algumas formas, de acordo com as normas dela e de outras entidades, manter a obra financiada regular, né? Mesmo assim, muita gente não mantém, né? Então, a principal vantagem de você entender que o INSS de obra existe, ele é obrigatório, é que você consegue fazer uma previsão e nessa previsão você consegue fazer uma redução desse imposto, pagando ali os valores mínimos para a Receita Federal. Então, basicamente, o cara que vai vender uma obra financiada, o correspondente que está ali na ponta, ele antecipar isso, ele vai gerar uma economia para o dono da obra, sem contar que, porque eu já vi acontecer, tá, Kleber? O cara faz toda a obra e no final ele fala assim, tá, mas tem que pagar INSS, o que é isso? Então, ele passou ali 1 ano na obra, sem saber que ele ia ter um custo, e esse custo, às vezes, eu já vi 10 mil reais, 12 mil reais, 15 mil reais, e o cara não sabia que ia existir. Então, informar isso é um pressuposto que começa de ser uma coisa básica, né? Tu informar que existirá o custo. Mas o que você está dizendo é, o fato dele saber isso, ele pode economizar. Isso. Exatamente. O que acontece? Eu vou trazer uma cronologia bem rápida do que é a regularização da obra, e isso inclui a construção financiada, claro. Perfeito. Pode tocar bala aí, Kleber, pode tocar ficha aí, tá. que o pessoal vai querer, com certeza vai querer saber, e depois eu tenho umas perguntas para te fazer. Claro, eu estou aqui até na hora que o pessoal estiver precisando, tá? Beleza. Vamos lá.
Quando o processo ele inicia lá no correspondente bancário, né? O cliente vai lá, pergunta ou pesquisa ou tenta, eu quero comprar minha casa, aí o correspondente bancário mostra ali os produtos e entrega ali a obra financiada. Beleza. A obra financiada, o que ela vai exigir? Ela vai exigir que o cliente aprove um projeto na prefeitura. Então, a partir daí, começa a regularização da obra. A regularização da obra ela passa por 3 esferas. Primeiro, é a prefeitura. Segundo, a Receita Federal. E a terceira, o cartório de registro de imóveis, né? E essas 3, a única que tem que se deixar para o final é o cartório, né? No caso da construção financiada, não. Isso já é uma especificidade da construção financiada, porque você precisa obrigatoriamente fazer a averbação do contrato lá no cartório antes de prosseguir com a contratação, não é isso mesmo? Então, Perfeito. 3 esferas, né? 3 esferas. Primeiro, a regulação inicia na aprovação do projeto, onde você pega o alvará ali expedido que está te autorizando e se tratando de construção financiada, você e todo mundo que tem acesso a isso vai lembrar que geralmente leva um tempo entre você pegar ali o alvará, que é exigido pela Caixa, junto com alguns documentos para aprovar o financiamento, e a efetiva iniciação da obra, né? Então tem um lapso temporal ali até você conseguir pegar o crédito, até você conseguir pegar aquelas antecipações, beleza. E Verdade. aí você precisa... E aí tem uma regra que é muito importante, que eu estou trazendo já para o nosso caso de construção financiada, é que a Receita Federal ela exige obrigatoriamente que você abra um CNO em até 30 dias. E aí, a Caixa também, né? Não, a Caixa ela só vai te pedir esse CNO, pelo menos 90% dos casos aqui, quando você vai fazer a primeira medição. A primeira medição. Né? Primeira medição. Ela te exige ali o CNO, o SCPO e a primeira PLS. Lembra disso? Sim, sim. A regra lá diz para apresentar antes, mas a Caixa pede só na primeira. Ela espera ali até, porque ela sabe que a burocracia da obra é um negócio muito moroso, né? Sim. Vamos lá. Então, as 3 vias eu já falei para vocês. A prefeitura você vai tratar com ela no início e no final da obra, que você vai pegar o alvará para abrir a obra e vai pegar o habite para fechar a obra, vamos dizer assim. Então, o habite da sua obra ela é uma declaração da prefeitura de que você terminou sua obra. E na Receita Federal também existe esse percurso, né? Só que muita gente negligencia isso. Você tem a obrigatoriedade de abrir o Cadastro Nacional de Obras ali em até 30 dias após a emissão do alvará. Olha só esse detalhe. 30 dias após a emissão do alvará, você tem a obrigatoriedade de abrir o CNO. E ficando passível de multa caso você não faça isso. Tá? E aí, a partir do cadastro feito, realizado, você fica habilitado a recolher o seu imposto. E aí é onde o pessoal trava. Ninguém faz o recolhimento do imposto e deixa para verificar isso só lá no final. Que pode ser um problema. Exatamente, pode ser um problema para a vida dele. Eu consigo ajudar muita gente, mas... Posso fazer uma pergunta? Eu já vi CNO aberto pela prefeitura. Pode acontecer isso? Acontece. A própria prefeitura. Acontece, mas não é responsabilidade deles, tá? Mas é isso que eu ia te perguntar. Eu já vi alvará emitido e aí o cliente foi fazer o CNO e já tinha um CNO emitido pela própria prefeitura. Pode ser um equívoco, Murilo, porque o que acontece? Eu vou explicar aqui um detalhe para vocês se atentarem, tá? Quem trabalha com construção financiada se atenta nisso. De 2021, a Receita passou por uma reformulação e iniciou-se as aferições de obras, as regularizações de obras na Receita Federal, através de um sistema que agora chama Cero, né? E antigamente era outro, e aí depois dessa atualização é que houve a mudança na legislação e que agora todo mundo aí está correndo atrás e aumentou o valor, e aí está todo mundo perdido. O que acontece é o seguinte, nessa reformulação, o sistema Cisobra-Pref, que é o sistema da prefeitura que faz a emissão do alvará de construção de todos os municípios do Brasil, dos mais de 5.100 e tanto, não lembro de cabeça quantos são, todos eles estão vinculados na Receita Federal. O que acontece? No momento em que você aprova o seu projeto, que a prefeitura
cria o seu alvará, vamos dizer assim, a Receita Federal já recebe a sua dívida. E ela não te fala nada. Ela fica lá esperando você criar o CNO. Entendi. Caso você não crie o CNO, aí a própria Receita Federal vai criar um CNO de ofício, tá? Então, provavelmente o que você deve ter visto foi um CNO criado pela própria Receita Federal e não pela Entendi. prefeitura. Então, Mais ou menos esse é o assim, caso mais comum. se te deram um alvará, a Receita fala assim, eu sei que tu vai fazer uma obra, eu quero que tu me apresente ela daqui a pouco. Então é mais ou menos Exatamente. Aí ela te dá um prazo de 30 dias para criar o CNO. Entendi, legal. Então, para o pessoal entender que não é opcional, né? Não é Cara, o alvará opcional. foi emitido, tem que entender disso. E aí, entendendo disso, a gente pode reduzir custos. Eu vou deixar umas Ah, perguntas por final. aham. Então, tu pode seguir o que, que a gente tem que saber, então, Kleber? E como que a gente pode reduzir esse custo e até quanto pode ser reduzido? Porque daqui a pouco, quem está aqui assistindo, se é corretor, correspondente, tem engenheiros, muitos engenheiros também aqui, como que eles podem ajudar os clientes deles, daqui a pouco dizer, cara, tu fazer isso aqui vai reduzir 20%, 30%, 50%. O que que tu pode trazer para nós aí? O que que a gente tem que saber? Tá. Primeiro eu vou falar o percentual que a gente consegue atingir de redução de forma legal, tá? A gente consegue atingir até 70%, tá? Em alguns casos. Isso quando o cliente já sabe o que é o INSS, ele já entende e ele sabe as regras, né? Ou ele conhece alguém que sabe as regras. Então, até 70% do valor do imposto é economizado por conta desse conhecimento, tá? Mas só voltando 70%? até 70% do valor do imposto. Mas voltando só um meio degrau aqui para trás, só para finalizar o fluxo da regularização, a regularização ela vai partir em 3 instâncias e ela vai iniciar na prefeitura, 30 dias depois do alvará na Receita Federal, e aí no final da obra pede-se o habeas para a prefeitura e pede-se a CND para a Receita Federal, que é uma memória de cálculo de que você pagou o seu imposto. E juntando esses 2 documentos, você leva lá para o cartório para fazer a verbação, né? E no caso da construção financiada, precisa levar lá para poder levar na caixa e pegar de volta ali os 5% que ficou retido e começar a fazer a amortização do financiamento, né? Isso trazendo para o financiado. Então, vamos lá. Os conhecimentos que você precisa saber para que você consiga melhorar e reduzir o imposto do INSS-O. Primeiro, existe uma norma que é a IN 2021, tá? É pública para todo mundo no site da Receita Federal. Lá traz muita coisa do que tem que ser feito. E tem a IN 2061, que é a IN do CNO, que mostra como que tem que criar. Mas, basicamente, para você economizar e conseguir atingir esses fatores, é você criar um CNO de forma correta. Por quê? A maioria das pessoas que estão criando CNO, que estão fazendo cadastro, estão fazendo de forma indevida, né? E esse indevido é que gera um débito maior e a incapacidade de aplicar alguns fatores de redução. Existe um fator que a gente aplica na Receita Federal, que é o fator de ajuste, que é um dos principais fatores de redução, dentre vários outros, né? Que ele depende de 2 critérios exclusivos, que é a entrega ininterrupta do imposto recolhido ali para a Receita Federal. O que é isso, Kleber? Não entendi nada. Vamos lá. Você precisa recolher um imposto todos os meses. Parece brincadeira. Muita gente acredita até hoje que só deve se pagar no final. E na verdade não é. Por quê? Toda remuneração que você paga, todo o pagamento de mão de obra que você faz para a sua obra, aliás, para a sua mão de obra, ela é devida a um imposto. E aí, dentre várias outras coisas, você tem que pagar a sua parte ali, que é a parte patronal. E aí, um dos critérios é você fazer isso todos os meses. Então, deixa eu ver se você está me dizendo que, assim, ó, pelo simples fato de eu não pagar tudo no final, de eu fazer mês a mês, eu já tenho desconto. Só por isso. Exatamente. Olha Ou só, seja, não é que incrível. você tenha um desconto, você fica habilitado a pleitear um desconto, né? Na Entendi. verdade, são 2 critérios principais e mais N fatores, eu acho que mais de 12, eu diria. O que acontece? Para você fazer, o meu trabalho é, de fato, fazer a redução do imposto para o dono de obra, né? Do INSS.
O que eu preciso saber para fazer isso? Eu preciso saber ler projeto, então é uma disciplina de arquitetura. Eu preciso saber da legislação, eu diria que é uma disciplina de direito. Eu preciso saber de contabilidade, né? É uma disciplina aí contábil. E eu preciso saber de engenharia, que você, mais do que ninguém, sabe que quem está ali tomando de conta do contrato de financiamento não sabe o que é uma viga, não sabe o que é um pilar, não sabe que tipo de material está sendo aplicado. Então, eu vou resumir os fatores que conseguem diminuir, o conhecimento que você precisa para diminuir o imposto, caso você queira conversar com alguém que sabe fazer isso ou queira contratar alguém. Você precisa saber quem que é o responsável pela obra, se ele é pessoa física, se ele é pessoa jurídica. Você precisa saber qual que é a destinação dessa obra, que se é uma residência unifamiliar, multifamiliar, se é um galpão, se é N coisas ali, você precisa classificar ela. Você precisa saber, por exemplo, que alguns materiais vão reduzir o imposto, né? Parece mentira, mas é verdade. Se você utilizar, por exemplo, concreto usinado, você vai poder aplicar algum fator de redução. Se você, por exemplo, fizer uma casa e aplicar ali dentro dos materiais pré-moldados na sua edificação, na sua obra, você vai conseguir angariar e pleitear essas reduções, que materiais pré-moldados de qualquer tipo, por exemplo, madeira, que faça parte da estrutura, é claro. Tem umas regras e sub-regras que não dá para a gente falar aqui, mas, por exemplo, estrutura metálica, na maioria das vezes você consegue utilizar desse fator. Você precisa saber qual que é a unidade federativa, que a partir da unidade federativa ela vai te dar um percentual de redução diferente um do outro. O tamanho da obra, se tem alguma construção complementar ou não. Então, são isso que eu estou lembrando aqui, conversando, sim, e mais outras coisas. Pelo que eu entendo um pouquinho, até pela minha formação também em engenharia, esses itens que são usinados ou que vêm da indústria, teoricamente já foi tributada uma mão de obra em cima dele, então não precisa bitributar. Esse é o entendimento da receita. Exatamente, pelo que eu entendi. Você pegou no ponto. É isso aí. Quando eu quero explicar para o pessoal por que tem isso, olha, exatamente bitributação, né? Só que o Brasil não facilita nada, então você tem que, né, provocar. Então, se pode falar. Não, tem uma pergunta que eu achei muito boa. A gente falou o seguinte, que se a gente aferir o INSS mês a mês, a gente pode ficar apto a receber um desconto, isso é muito bom. Então, a tua indicação aqui é com certeza fazer no mês a mês. O engenheiro Aloysio Soster perguntou, tá, e quando a mão de obra não é contratada, tu pode pagar o INSS mês a mês mesmo assim? Vamos lá, gente. É um ponto bem crucial para vocês entenderem. O que eu faço aqui hoje no dia a dia? Eu regularizo a mão de obra irregular. É isso que eu faço. Quando você contrata um autônomo, você pessoa física, obrigatoriamente você tem que pagar um imposto. Né? Você é dono da obra. É uma responsabilidade do dono da obra. Ah, Kleber, mas eu contratei uma construtora e eles contrataram. Não existe isso. A responsabilidade desse imposto é do dono da obra. Tá? E quando eu digo dono da obra, é exatamente isso que está previsto na norma. Só existe uma possibilidade em que a construtora que está fazendo para você ali vai ser responsável por esse débito. É quando você tem um contrato de empreitada total com essa construtora. Ou seja, você vai contratar ela e ela vai se virar com tudo. Então, o regime de contratação é o ponto crucial para tirar essa responsabilidade do dono da obra. O que na maioria das vezes não acontece porque você, como engenheiro, Murilo, você sabe que os nossos contratos de construtora hoje são, na maioria das vezes, de empreitada parcial, né? Que é administração e mão de obra. Então, esse seria o único caso. Agora, o fato de você ter uma mão de obra autônoma e não registrada não te tira a obrigatoriedade de pagar um imposto. Então, o que eu faço hoje é fazer a legalização dessa mão de obra não regularizada. E como que eu faço isso? Isso que eu ia perguntar. O dono da obra assina a carteira do peão? Não, como não assina. Conta pra nós. Não precisa. A pessoa física não é obrigada a assinar a carteira da mão de obra porque ela pode contratar autônomo.
E esse é o pulo do gato, um dos pulos do gato, um dos pulos dos gatos, né? Que são vários. Você precisa recolher recibos de pagamento dessa mão de obra, porque a Receita, ela aceita para efeitos de regularização o recibo simples. Tá? Não, ele não precisa emitir nota fiscal, ele não precisa ser contratado na CLT pela pessoa física, não precisa. Aí tem muito. Olha só, não estou falando sobre competências aqui. Não vou falar sobre competências, mas acontece, tá? Existem algumas pessoas que, sem o conhecimento dessas regras, transmitem uma informação um pouco equivocada. Eu já vi isso partindo de gerentes de banco, por exemplo. Ele fala, não, você precisa obrigatoriamente contratar uma pessoa CLT para você regularizar sua obra. E isso não é verdade, né? Então, a pessoa acata como uma verdade absoluta, mas acaba que ela, na verdade, ela não é obrigada a fazer isso. Ninguém é obrigado a contratar CLT para fazer a sua mão de obra em pessoa física. Então, você não precisa contratar mão de obra CLT, tá? Uma das regras é que você faça a declaração dessa mão de obra contratada. O autônomo, ele é obrigado a colher o imposto dele, né, a parte devida dele, e você é obrigado a colher sua parte. O que acontece na maioria dos casos é que o autônomo ele nunca vai recolher. Então, ele não vai ter aquele benefício da sua parte paga vinculado ali para ele naquele momento, né? Posteriormente, quando fizer parte quando ele for fazer o requerimento da aposentadoria, vai estar lá esse valor vinculado no CPF dele e vai conseguir atingir aí os benefícios. Mas não existe obrigatoriedade de fazer. Então, o cara não precisa ser CLT, mesmo assim tu consegue pagar o INSS mês a mês para ficar apto a pedir esse desconto, então. Exatamente. A minha consultoria, ela prevê tudo que precisa para que o dono da obra fique ileso ali, né? Claro que guardadas as proporções dessas responsabilidades. Então, a gente garante para ele que tudo que a gente está fazendo aqui está dentro da norma, está atendendo a legislação e que ele não vai ter problema nenhum com a Receita Federal posteriormente. Perfeito. Não, perfeito. E aí, com isso, tu tem como trazer para nós em valores, o que tu consegue fazer assim, ó, beleza, sabendo disso. Então, eu entendi que se eu recolher mês a mês pode ser mais barato, se eu utilizar lá o concreto usinado, eu vi um pessoal perguntou, laje pré-moldada também, né? Quanto que eu consigo reduzir em dinheiro, assim, vamos, porque a gente tem que mostrar aqui, Kleber, daqui a pouco um corretor aqui vai vender uma obra financiada e ele vai dizer, cara, tem essa obra financiada, vai custar tanto, tanto, lá no final ia te custar tanto, mas eu vou te dar uma dica, faz isso, 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 que é as coisas que tu já começou a falar aqui, quanto que essa pessoa economiza aí? Olha só, vou te dar um exemplo de uma obra que eu acabei de aferir, tá? O cliente, ele chegou, acabei de iniciar o aferimento, a aferição. O que acontece? Quando você faz aplicação desses fatores de redução, existem momentos para você fazer isso. Quanto antes, mais barato você vai pagar. Por quê? Porque a Receita, ela fala assim, olha, eu te dou esses benefícios das regularizações. Você deixar para fazer lá no final, eu vou te cobrar juros e multas dos valores que você deveria ter feito desde o início. Então, eu vou te dar um exemplo agora, prático, de uma obra de 250 metros. Tá? Coloquei aqui um valor de INSS no total de R$ 21.075. 21 mil. Aplicando o fator de ajuste, atendendo às regras, fazendo com que a obra esteja regular durante todo o período, no final, se ele tiver feito isso desde o primeiro momento, ele vai pagar no máximo 5.700. Uma obra de 250 metros quadrados, ele vai pagar 5.700. E isso parcelado durante todo o período da obra. Olha que maravilha. Então, se a obra durar ali 10 meses, que é o tempo médio de uma obra desse padrão, ele vai pagar R$ 570 por mês e no final ele só pega a CND e a memória de cálculo lá com a Receita Federal e vai feliz da vida. Caramba! Porque eu já vi muita obra menor do que essa com custo muito maior, realmente. Obra de 200 metros quadrados eu já vi passar dos 15 mil. Facilmente. Se você não fizer todas as regras, você vai pagar os 21, né? Então a Receita ela te entrega um boleto de 21. Aí ela espera que você provoque ela para pagar os 5.700. É isso que acontece. E esse é o papel, então,
de entender essa parte do INSS e dá para conseguir um super desconto para o cliente, então. Exatamente isso. Cara, eu vou te fazendo perguntas, e se tu quiser retomar o tema, tu volta e retoma. Tem uma Claro, pergunta que vai é perguntando interessante. aí. Toda obra precisa ser pago INSS, porque existia uma, eu não sei se é uma verdade ou se não é, de obras com menos de 70 metros quadrados ter isenção, ou também obras com mais de 5 anos de pronta, se tem a isenção ainda ou não tem. Na verdade, o que acontece, Murilo, é que eu, Kleber, já estou aferindo obra há muitos anos. Eu acredito que eu seja, talvez hoje eu seja o maior aferidor de obras do Brasil. Bem provável. Nunca consegui fazer uma aferição de obra com menos de 70 metros de forma em que ela não precisasse pagar o imposto. Nunca consegui. Por quê? As instruções normativas prevêem uma série de regras e critérios que praticamente inviabiliza. Então, não existe e é muito difícil. Eu vou te falar um item que já vai, uma das regras que já vai cair por terra, porque praticamente ninguém vai conseguir fazer isso. Quando você faz uma obra em que ela não tem remuneração de mão de obra, você não pagou nada. Por exemplo, se você mesmo, com a ajuda de seus familiares ou mutirão, fizer a sua casa e conseguir provar isso. Tá? Existe não consegue provar. Existe muitos donos de obra, principalmente dos financiamentos de aquisição e construção, que fazem casas de baixo padrão, né? Padrão de entrada, abaixo de 70 metros, eles estão fazendo de forma equivocada, não pagando imposto, achando que não precisa pagar. Tá? E, na verdade, não acontece. Porque, de fato, se você já... Olha só, para você ter uma ideia. Se você está contratando um financiamento, isso por si só já inviabiliza, porque você está contraindo o financiamento para pagar a mão de obra. Você concorda comigo? Sim. Então, não tem como, é praticamente impossível fazer a aferição de obra sem pagar, tendo a regra dos 70 metros. Entendi. Então, isso é um mito. É um mito, é um mito. Perfeito. Acontece. Eu nunca vi. Existe a regra, existe a possibilidade, mas eu nunca vi. Outra... Pode, por favor. Pode falar. Não, e as obras mais antigas que o pessoal diz Isso. isenção? Obras mais antigas, esse sim, esse fato existe, que a gente chama de processo de decadência do imposto. O que acontece? A Receita ela perde o direito de te cobrar quando a sua obra finaliza no quinto ano fiscal, no sexto ano fiscal anterior. Então, não são 5 anos de fato. São 5 anos fiscais. O que é o ano fiscal? É o ano do início ao final. Então, vamos supor que você tem uma obra terminada agora em 5 anos para trás, no mês de março. Não é 5 anos, você tem que ter terminado no ano anterior. Então, finalizou sua obra, você conseguiu provar que finalizou sua obra há mais de 5 anos fiscais, você consegue entrar com o processo de decadência do INSS. Tá? E você não consegue entrar lá e tirar sua CND. Você tem que provar com um dossiê lá que a sua obra ela está terminada, e aí a Receita ela traz alguns documentos e as regras para que você consiga provar isso na Receita Federal. Perfeito, perfeito. Então, e o que é essa... Então, assim, beleza. Quando tu tem uma obra mais antiga, acima de 5 anos, tem como isentar esse imposto, desde que tu comprove, mas eu acho que o principal fato aqui é a gente falar de construção financiada. Do cara que vai construir, e esse produto está sendo usado muito para morar, mas também muita gente constrói para vender. Aí eu te pergunto, bom, se a pessoa está construindo para vender, essa principalmente vale, se a margem de lucro dela está nessa venda, entender disso aí, conseguir economizar 70% é essencial. Tem diferença alguma se no INSS, se essa obra é para venda ou é para moradia? O que tu pode trazer aí para essas pessoas que estão construindo para vender também? O que pode ser feito? Fazer uma parceria daqui a pouco, até contigo, né, com o teu escritório, vai organizar financeiramente? O que a gente pode trazer para essas pessoas? Murilo, não tem diferença, tá?
Porque quando você faz o financiamento, você está contraindo financiamento para você. O que você vai fazer depois que você fizer a sua casa, o banco não tem autoridade nem competência para dirimir nada, né? Claro. Então, é o nosso caso. Eu também utilizo essa ferramenta para alavancagem patrimonial. Utilizo a construção financiada para angariar capital, né? É um fato que Perfeito. muita gente faz e é muito bom, inclusive indico. Vamos lá, não existe diferença. Não existe diferença do imposto sendo para uma obra que você pretende vender no futuro ou não pretende. Aí, o que eu oriento para os meus assessorados, né? Eu oriento algumas coisas para que ele consiga otimizar ali o ganho dele, a lucratividade. E aí, trazendo para a construção financiada, abrange muito mais do que o INSS. Abrange ali como que você vai declarar o ganho de capital, abrange também o ISS, tá? Que é um imposto municipal, tá? Que eu esqueci de falar ali durante a cronologia. O ISS também é um impacto razoável ali no lucro. Às vezes, quando o cliente traz para mim, é o cliente de venda, o lucro dele fica praticamente todo nisso. Averbação, INSS e ISS. E quando ele consegue reduzir isso, ele consegue trabalhar umas margens melhores ali de lucratividade. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta, e aí depois acho que tu pode seguir a ordem cronológica dos fatos. Existe, por exemplo, eu sou correspondente bancário. Existe alguma tabela ou alguma coisa que a gente possa passar um norte para essas pessoas? Tipo assim, que nem aqui, ó, a Débora perguntou, 138 metros quadrados. Existe um chute que tu possa dizer, Débora, mais ou menos entre tanto e tanto, ou isso seria muito, muito irreal, assim? Deixa eu te explicar uma coisa, Murilo. Isso é a cereja do bolo, tá? Se eu te disser que eu criei um programa, um sistema em que calcula exatamente centavo por centavo o valor do INSS. Caramba. Eu tenho isso. E está disponível para todo mundo que quiser utilizar no meu Instagram. Entra lá no meu Instagram ou no meu site inssdeobra.com.br e está disponível para todo mundo o valor, a calculadora de INSS, tá? Disponível para quem quiser. Então você, antes de qualquer pessoa, antes de qualquer coisa, vai conseguir saber quanto que você deve para a Receita, antes mesmo de você aprovar o seu projeto. Cara, muito legal. Tu nem tinha me contado antes. Mas e Não esse tinha. valor? E esse valor que aparece lá? É antes do desconto? Porque aí como é que tu vai saber se... Antes do desconto. Por que é antes do desconto? Eu consigo calcular exatamente o que a Receita prevê nas normas, mas eu não consigo calcular as reduções. Você concorda comigo? Porque exige uma série de fatores em que eu, como técnico, abraçado por todas as disciplinas, vou poder aplicar em obra. Então, quando o pessoal fala, Kleber, me dá uma média de quanto que dá. Não dá, é obra por obra. Depende do tempo, do prazo da obra, depende do tipo, da destinação, do tamanho, depende de muita coisa. Então, inclusive, eu entrego essa análise pronta para o cliente de graça. Ele recebe uma análise de graça, não cobro nada por isso, tá? Só cobro quando realmente ele decide contratar o meu serviço. Então, que é a felicidade. Perfeito. Então, tu tem uma calculadora que vai dar assim, essa obra de 138 metros que a Débora perguntou, vai sair lá, sei lá, 15 mil reais. Um exemplo, chutei aqui. Dentro desses 15, tu consegue dizer para ela, olha, Débora, na calculadora do INSS é isso. Eu consigo chegar até tanto se tu fizer isso, isso e isso. Essa é a Eu consigo dizer para vocês que para obras de pessoa física, se ela fizer o cálculo, ela pode considerar que ela vai conseguir atingir ali 70% se ela me contratar. Eu consigo. Tu pode garantir 70% de desconto do valor. Se ela chegar, exatamente, se ela chegar no primeiro mês, no mês em que ela emitiu o alvará, eu consigo garantir que chegue em 70%. Aí, dependendo do prazo que a pessoa tem de obra, aí esse valor vai diminuindo, né? Na pior das hipóteses ali, uns 40%, na pior das hipóteses, uns 40%. Olha que loucura, né? Eu vou te dizer, cara, eu faço por mês, no mínimo, assim, chutando por baixo, 10 obras financiadas, tá? Por baixo. Chega a 20. Bom, cara, dessas 10, 15, 20,
Se eu te falar que eu posso contar nos dedos as que eu conheço que pagam mensalmente, cara, então toda essa gente está tocando dinheiro no bolso da Receita Federal. Exatamente. Exatamente. Tá deixando de ganhar dinheiro. Aqui eu vi que tem alguns correspondentes e alguns corretores que trabalham com obra, vi que tem arquiteto. Se alguém puder comentar aqui, vocês, quantos por cento dos clientes que vocês pagam o INSS desde o início até o final? Vocês viram que pode ter um desconto de 70%? Porque que poderia ter desconto fazendo as aferições, isso eu sabia. Agora, não sabia que fazia diferença o momento que tu começava. Faz a diferença, Murilo. Aquilo. Faz muita diferença. Então vamos lá, só para vocês entenderem. A calculadora é de graça, está disponível para quem quiser, tá? Eu estou divulgando ela para o pessoal utilizar, para fazer composição de custo, para entender, para conseguir fazer previsibilidade, né? Para conseguir entregar um serviço de melhor qualidade ali. Eu falo para engenheiro, para quem está vendendo financiamento, para quem está, enfim, quem está no meio da construção financiada, né? É de graça e ela é exata, tá? Esse valor, ele sai exatamente o valor que vai sair lá na sua memória de cálculo, caso você não me contrate. Se você for aferir sua obra, vai sair aquele valor ali. Que legal. Olha só, tem umas perguntas bem legais aqui. Uma da Elaine, ó. Se a construção for com recurso próprio, não é financiada, e estiver praticamente finalizada, ainda assim consigo algum desconto? Consegue. Consigo sim. Mesmo sendo recurso próprio. Tá, pessoal, eu estou falando sobre construção financiada porque existem os pormenores para construção financiada, mas isso se aplica a qualquer construção, tá bom? De obra de pessoa física, tá? Obra de pessoa jurídica, que é quando o alvará sai em nome da pessoa jurídica, quando a matrícula do imóvel está em nome de pessoa jurídica, aí são outras regras em que não há possibilidade de atingir 70%, tá? Tá, entendi. E olha só que legal aqui. Os correspondentes botaram, alguns correspondentes e alguns corretores botaram, ó, nenhum, zero, zero, só paga no final. Ó, sou correspondente, todos os meus clientes só pagam no final. Pessoal, a gente tem que ajudar essa galera que está tocando dinheiro fora. Basicamente, estão tocando dinheiro fora, né? Aí até te perguntaram se tu... Essa aqui tu já me respondeu que ainda não, né? Mas provavelmente tu vai fazer algum curso, né? Você dá curso, a Liara perguntou. Ainda não, eu estou focado no meu projeto de expansão do escritório e em breve vou lançar um infoproduto, tá? Para todo mundo, que é um passo a passo da regularização, incluindo a Receita Federal. E posteriormente, não sei quando, provavelmente eu vá abrir um curso para ensinar a galera a fazer a aferição de obra. Para fazer também. Porque, pô, Kleber, pelo que eu estou entendendo, tem muito dinheiro na mesa e daqui a pouco tu pode ensinar isso para outras pessoas também fazerem consultorias nas suas cidades, né? Exatamente, exatamente. Legal. E aqui, daí, bom, sigam o Kleber, @INSSobra, que quando ele estiver disponível ele vai lançar lá para vocês e tudo mais. O Rogério falou, olha só, estou para aprovar o projeto, ele não começou ainda. Queria ver como contratar você para esse projeto. Então, como que ele faz para te achar? Pessoal, lá no meu Instagram tem um WhatsApp, pode me chamar no direct, o pessoal vai responder. Eu não consigo atender todo mundo, tem um time de atendimento que vai pegando as informações ali para eu conseguir fazer, eu e meu time de analistas iniciarem a análise. Depois de ela pronta, desenhadinha, com todas as possibilidades, eu entrego para vocês quanto que vocês devem e quanto que vocês vão pagar com a nossa assessoria. E olha só, a Vanessa, essa da Vanessa é boa, olha só. Estou numa construção de 1.200 metros quadrados. Nossa, tão grande, hein, Vanessa? Muito dinheiro. A taxa veio 90 mil. Tem como diminuir? Tem sim. Me chama aí no direct ou no WhatsApp que está disponível, que você vai reduzir pelo menos em 50 mil aí, tá? Pelo menos. Ó, Vanessa, ele está te dizendo que tu vai pagar 40, então. Ou legal. Menos, dependendo do estágio da obra dela e de como que ela fez essa obra. Legal. Bom, pessoal, depois vocês vão no @ do Kleber e vocês mandam no direct lá para ele responder, porque o pessoal está perguntando quando que cobra, enfim, isso aí acho que a gente pode, daí no 1 a 1 ele vai respondendo, para a gente poder seguir aqui no conteúdo que ele quer trazer para vocês ainda, do que ele acha importante que vocês saibam. Que isso
esse tema é legal que é muito fácil de enxergar a importância, porque a gente está falando assim, pô, tem um monte de gente que não sabe disso, só com o que a gente falou aqui, o pessoal já está conseguindo entender que tem como economizar. Cara, isso do orientar, e começa com o correspondente e com o corretor, de falar assim, antes do cara botar o primeiro tijolo, ele fala, cara, conversa com alguém que entende disso, que lá no fim tu vai economizar 10 mil reais. Quem não vai fazer isso? Né? Exatamente. Então, O que acontece, Murilo, só te cortando um pouquinho, pode ficar à o que vontade. acontece é o seguinte, que antes esse serviço ele era feito exclusivamente pelo contador, né? E agora, com as regras com as novas regras, exigem que o conhecimento seja multidisciplinar. Então, eu recebo muitos contadores e assessoro os contadores e pego os clientes que eles têm para poder a gente aplicar essas regras, né? Então, ali eles não conseguem, hoje eles não conseguem, muitas pessoas que faziam esse serviço não conseguem aplicar essas regras pelo fato da multidisciplinariedade. Acho que eu falei a palavra correta. Então, é fato, o fato é que dá para reduzir, dá para ganhar o dinheiro, dá para deixar de pagar e não só no INSS, tá? E aí, durante a consultoria, eu trago uma série de conhecimentos em que a pessoa não economiza apenas no INSS. Uma coisa muito importante é que durante esse processo, se tratando de financiamento, durante o processo da obra e do financiamento, existem algumas regrinhas que a Caixa exige, né? A Caixa é o nosso maior. Então eu falo sempre da Caixa. Ele exige que você entregue alguns documentos, como o SCPO e o CNO. Se existe uma diferença entre os financiamentos que são de SBPE ou de funding do FGTS, por exemplo. Então vamos lá, principal regra. O pessoal que está contratando FGTS, obrigatoriamente, na maioria dos casos, os gerentes cobram essa guia de pagamento, né, mensal. E aí acaba que já ajuda um pouco, pessoal. No SBPE já não. Eles não exigem esse pagamento mensal. Então acaba que fica no limbo ali. O pessoal do Procotista também é exigido mensalmente, né? Então talvez a Caixa, num segundo momento, eles parametrizem isso e eu vou tentar transmitir para os correspondentes bancários de todo o Brasil para que eles saibam disso, independente de a Caixa colocar como regra ou não, e já montar ali um material para, na hora da contratação, falar, olha aqui, isso aqui você pode conseguir, fala com fulano, fala com outra pessoa e vai ser feliz. Cara, deixa eu trazer esse ponto é importantíssimo para todo mundo saber aqui. Tem pessoas que não sabem, mas o pagamento da guia do INSS mensalmente, ela está prevista em normativo do banco. Está lá previsto. Claro, eu conheço várias regiões que não exigem ainda, mas na norma do banco deveria ser entregue mês a mês para liberar cada etapa. Tá? Então, se está na regra, pode daqui a pouco, daqui a 90 dias, a Caixa falar, eu não pago mais ninguém se não me apresentar a aferição. Então, olha só, quem estiver sabendo disso está na frente. Exatamente. E o transtorno que é você paralisar uma obra, né? Por conta de PLS. É um saco, né? Exatamente. Paralisar, exatamente. Bom, Kleber, o que tu acha, então, que essas pessoas precisam saber mais? O que a gente pode transmitir para eles? A gente está indo aí para quase uma hora de live. Se as pessoas, o que esse pessoal pode entregar para eles agora que vai fazer diferença nesse momento aí, ou para eles passarem para os clientes deles? Porque aqui tem muita gente que vai falar isso para o seu cliente. Tem consumidor aqui? Tem. Mas tem muita gente que vende obra, ou correspondente bancário que faz o financiamento, ou arquitetos e engenheiros também. Vamos lá. Meu projeto de expansão, isso é uma informação que eu nem pretendia trazer por enquanto. A previsão é de que eu traga para próximo de mim, principalmente os correspondentes bancários da Caixa. A obra financiada, ela obrigatoriamente vai ter que fazer uma regularização, né? E como eu conheço vários correspondentes, eu sei que é um produto que pode ser oferecido. O que eu falo para você que vai fazer diferença? Quando você quando você tiver em vias de contratação da sua obra financiada,
traz para mim, eu vou passar uma análise completa com os valores totais ali e um passo a passo da regularização para você vender junto com o seu cliente. Pessoal, vou deixar aqui, provavelmente vai ficar gravado. Eu já deixei gravada a primeira parte, tá? Então, Uhum. daí a gente deixa gravada depois a segunda, para a gente ir finalizando aqui e passando as informações finais e deixar o teu contato para essa galera toda também, né? Exatamente. Murilo, o que eu estava trazendo anteriormente é o seguinte. Eu quero trazer para próximo de mim os correspondentes que querem entregar esse produto, um produto de qualidade, garantido em contrato, inclusive, trazer transparência e trazer previsibilidade para o cliente. O cliente vai sair de lá satisfeitíssimo, né? Seja correspondente, seja engenheiro, arquiteto. Esse conhecimento vai trazer ali autoridade para quem está vendendo ali o produto, seja o produto que for. Né? Então ele vai falar assim, olha, você vai pagar tanto e se você fizer isso, você vai pagar tanto, toma aqui as orientações, o passo a passo, o que você precisa fazer, um após o outro, tudo bonitinho. Por quê? É importante porque as pessoas não sabem o que fazer. Elas não sabem nem esse fluxo, esse cronograma do que fazer. Que tem que ir primeiro na prefeitura, tem que ir depois na receita, tem que voltar na prefeitura, tem que ir depois na receita, tem que depois levar os dois lá para o cartório. Então, trazendo simplesmente um cronograma de etapas ali para o cliente, isso já por si só já traz uma segurança para ele. Então, quem quiser virar meu parceiro, pode entrar em contato comigo, a gente verifica as possibilidades, verifica se há possibilidade de a gente trabalhar, eu levar o meu serviço como técnico operacional e agregar no seu produto e no seu contrato tranquilamente, tá bom? E lembrando que as análises, elas são totalmente free, não tem preço, não tem custo. Você pode pedir quantas análises você precisar para entregar para o seu cliente e ela vai ser feita e entregue ali para que vocês consigam atender esse Cara, pessoal. isso é muito legal, que eu vou dizer por mim, tá? E eu vou dizer que eu acho que essa parceria pode se estender a corretores e também a imobiliárias. Porque eu vou dizer por mim, muitas vezes chega lá no escritório pessoal e eles falam assim, Murilo, eu quero saber quanto que eu vou gastar antes da obra começar e quanto que eu vou gastar depois da obra terminar. E aí, claro, a minha formação é engenharia, então eu consigo dar um valor aproximado. Mas eu vejo colegas que têm mais dificuldade. Porque quanto vai gastar antes a gente explica, né? Ah, vai gastar o ITBI, o registro, projeto na prefeitura, as ARTs, mas o pós-obra, que a gente tem o INSS da Receita, o ISSQN ISS, também da prefeitura, esses aí são muito mais obscuros. Então, cara, se eu tivesse, e agora eu vou pedir para ter essa ferramenta, onde eu possa, pelo menos, dar um valor aproximado, cara, isso aí traz primeiro uma autoridade muito legal, mostrando, pô, o cara sabe do início ao fim o que está fazendo. E segundo, né, traz essa previsibilidade e desconto ainda. Pois é. Imagina, Murilo, esse cliente aí dessa pessoa que falou que eu não lembro o nome, tá no final da obra, nem sabe que existe INSS, de repente no boleto de 90 mil. Entendeu? Imagina. A pessoa fica desesperada. Fica desesperada. Além dos 90 mil da Receita, vai ter lá mais uns 30 mil da Prefeitura, mais uns 10 mil lá do cartório. Ele, na maioria das vezes, eu digo isso porque eu estou atendendo o Brasil inteiro, eles não sabem. Eles não sabem que tem essa dívida. Né? Então, você fazendo essa previsibilidade, você trazendo para ele esse conhecimento, você já vai ganhar o cliente que vai falar, opa, já me programei, já está tudo certo, não vou gastar mais com nada, já sei, apesar de ser caro, eu já sabia. É isso. E outra, né? Pode ser um diferencial competitivo. Porque só por tu ter essa planilha, o correspondente ou o corretor lá fala assim, cara, olha só, tu foi em outro lugar ver alguma coisa de obra, te mostraram isso aqui? Porque eu tô te mostrando. Né? Exatamente. Cara, eu tô sendo transparente contigo. Porque eu vi já pessoas falar assim, chega lá no final, talvez não seja esse da Vanessa de 90 mil reais. Mas, pô, lá no final, se tem uma surpresa de 15 ou 20, quando tu acha Não, que vai começar geralmente a a olhar, gente já está aqui, né? Final de obra você já vendeu carro, já vendeu até
A Tá de bicicleta. bicicleta. Tem que mobiliar a casa, né? Exatamente, é isso. Ô Kleber, tu gostaria de trazer mais alguma coisa aqui? Senão acho que tem que deixar. O pessoal, tá todo mundo aqui querendo saber como é que fala contigo. É só ir no meu, vai no meu Instagram, utiliza a calculadora, me chama no WhatsApp, tá tudo disponível, pessoal. A calculadora pega como? É no site? Onde que é? Tem no site, no inssdeobra.com.br e tem na bio lá do meu Instagram, tá bom? Tá disponível para todo mundo utilizar. Depois eu vou ir lá também. Eu vou ir lá Pode também. testar, pessoal, é centavo, tá? Até o centavo é exato, tá? E aí depois a pessoa calcula lá e ela te manda o orçamento gratuitamente para te dizer o Exatamente. quanto reduz, é Ela, isso? isso, ela vai fazer lá, verificar quanto que ela está devendo. Já tem um botãozinho lá para poder clicar e chamar no meu WhatsApp automático para eu enxergar lá e poder fazer a análise para você. Cara, eu vou indicar para os meus clientes com certeza, eu não tem nem dúvida, tá? Porque, cara, isso aí vai gerar uma economia e vai deixar de ter uma dor de cabeça lá no final, porque, cara, o pessoal volta, né, para reclamar depois. É o que eu sempre falo aqui para os meus clientes, Murilo. O que eu vendo não parece até clichê falar isso, mas na verdade é fato. O que eu entrego para o cliente não é o simples fato de reduzir o valor, que já isso por si só já é extraordinário. O que eu estou vendendo é a tranquilidade de ele saber que ele não vai ter problema com a Receita Federal, né? E todo mundo sabe que a Receita Federal, quando você tem problema com ela, você fica enrolado. Exatamente. Kleber, cara, muito, muito bom, assim, ó, papo incrível, a galera tá alucinada aqui, alucinada, adoraram. Tu quer trazer mais alguma coisa, dar mais algum recado? O que tu... Não, Murilo, é isso mesmo, acho que é o suficiente, o pessoal já está sabendo. Quem precisar de orientação, pode me chamar no WhatsApp, tá? Na medida do possível, eu vou atendendo o pessoal. Minha equipe vai atendendo, a gente tem uma equipe muito boa, multidisciplinar, que consegue garantir isso aí para vocês de forma legal, tá? De forma totalmente transparente. Inclusive, as aferições de obras são feitas todas no meu CPF. Né? O pessoal até acha estranho, mas vai fazer com o meu CPF? Não, é a obra do cliente com uma autorização para eu, pessoa física, meu CPF, fazer ali a aferição da obra. Então eu fico vinculado naquela obra e a pessoa fica mais tranquila, sabendo que eu não estou utilizando a senha dela para fazer esse serviço. O que só dá mais garantia para a operação ainda. Pô, se tu vai botar o teu CPF nesse documento, Exatamente. é porque realmente tu vai fazer, né? Sem dúvida, cara. Eu não quero virar, não quero gastar o meu réu primário não por besteira, né? Ainda mais obra dos outros, né? Pois é, ainda mais é obra dos outros. Mas é isso, tá? A Deise agradecendo aqui, ó, por esse momento, ó, que agradecendo por esse momento enriquecedor com esse profissional. Cara, parabéns. Eu aprendi muito, de verdade. Vou passar para os meus clientes, vou baixar lá a calculadora. Tenho Galera, certeza. Pode contar comigo, Murilo. perfeito. Sigam ali, depois a gente volta a falar. Com certeza vou te ajudar até no que tu precisar aí para chegar nesses outros profissionais, arquitetos, engenheiros, correspondentes, corretores, porque, cara, quanto mais gente tiver acesso a isso, melhor, né? Então, muito obrigado. Vou deixar a live salva. A outra já ficou salva, só que como ela caiu, eu não consegui te botar em colaborador. Essa aqui eu vou botar agora. Tá legal. Tá bom? Pessoal, muito boa noite. Obrigado para quem participou. Façam o seguinte, quem participou, manda essa live para alguém que tem que ver, alguém que vai fazer uma obra, um corretor, um correspondente, para a galera ver também. As duas vão ficar salvas aqui, tá bom? Boa noite a todos. Tenho certeza que eles vão agradecer demais. Feito. Boa noite a todos. Boa noite, Murilo. Tchau, tchau.